A aula de hoje é sobre proposições, tá? Então vamos iniciar nosso estudo sobre proposições e em seguida nós vamos falar um pouco sobre operadores lógicos. Posteriormente vamos falar sobre suas tabelas verdades. Então vamos começar aqui com proposições. Primeiramente, vamos identificar o que é uma proposição, né? Nesse caso, uma proposição lógica, tá? Então, uma proposição lógica é uma frase afirmativa com sujeito e predicado, tá? Tem que ter sujeito e predicado, que deve atribuir sem nenhuma ambiguidade. Sem nenhuma ambiguidade, ou seja, não deve ter nenhum tipo de confusão sobre o valor lógico dessa proposição. Ou seja, vai ser falsa ou verdadeira. Você não pode ter nenhuma dúvida na frase que você está lendo em relação ao valor lógico dessa proposição, se é falso ou se é verdadeiro. Então, isso é uma proposição lógica. E quais são seus princípios fundamentais? Existem dois princípios fundamentais sobre proposições. O primeiro princípio é o princípio da não contradição. O que significa o princípio da não contradição? Significa que uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Isso mesmo, uma proposição não pode ser verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Ou é verdadeira ou é falsa. O segundo princípio aqui apresentado é o princípio do terceiro excluído. O que significa o princípio do terceiro excluído? Significa que uma proposição só tem duas opções. Ou ele é falsa, ou ela é verdadeira. Não existe uma outra opção, um talvez, um quem sabe. Não existe isso em proposições. Ou ela é falsa, ou ela é verdadeira. Então, isso é uma proposição e esses aqui são os dois princípios fundamentais dessas proposições. Vamos aí com alguns exemplos sobre proposições. O primeiro exemplo aqui que nós temos, o software é pirata. Observe que ele tem sujeito, predicado, e nós podemos verificar se é uma afirmação verdadeira ou se é falsa. Hoje choveu, hoje não choveu. A mesma coisa. 2 mais 4 é igual a 6. Observe que aqui o 2 mais 4 é o sujeito, é igual a 6, nesse caso, né, igual a 6 é o predicado, tudo bem? Outra afirmação que nós temos aqui, que é uma proposição, é 5 é maior que 9, tá? Aqui não estou falando que isso é verdade. Observe que uma proposição pode ser ou verdadeira ou pode ser falsa, tá? Então é importante você não focar em proposições que sejam só verdadeiras. Ela pode ser falsa também. Então esses aqui são exemplos de proposições. Vamos agora conferir exemplos que não são proposições. O primeiro aqui, nós temos 2 mais 4. Observe que temos o sujeito, mas não temos o predicado. Então, por isso, essa afirmação ela não é uma proposição. A segunda afirmação que não é uma proposição é 5 é maior que 9. Ou seja, ele está fazendo uma pergunta, na verdade, né? 5 é maior que 9? Observe que é uma frase interrogativa, não é uma frase afirmativa, tá? Então, apesar de ter sujeito e predicado, ela é uma frase interrogativa. Toda frase interrogativa não é uma frase afirmativa, correto? Então, por isso, não é uma proposição lógica. A terceira e o último exemplo aqui de não proposição é faça o almoço que eu estou com fome. Observe que é uma ordem, é uma frase imperativa, tá? Não é uma frase afirmativa, é uma frase imperativa e por isso não é uma proposição. Então, são esses três exemplos de frases, né, que não são proposições que eu apresentei aqui para vocês. O primeiro não teria predicado, a segunda seria uma frase interrogativa e a terceira é uma frase imperativa, é uma ordem, tá? Quando você tiver frases com essas características, você não terá uma proposição. Continuando com nossos estudos sobre proposições, iremos identificar aqui dois tipos de proposições. Proposições que são simples e proposições que são compostas. Primeiramente, vamos entender o que é uma proposição simples, tá? É simplesmente uma afirmação, né, uma frase afirmativa
proposição, né, que seja uma proposição, mas nesse caso só tem uma proposição associada. Todos aqueles exemplos que vimos anteriormente são exemplos de proposições simples. Só tinha uma proposição nas afirmações dadas anteriormente, tá? As que eram proposições. Agora, o que é uma proposição ser composta? Para uma proposição ser composta, ela deve ser formada por meio de duas ou mais proposições. Então, qualquer proposição, qualquer frase afirmativa que seja uma proposição que é composta por duas ou mais proposições, nós chamamos ela de proposição composta. Vamos aí identificar exemplos de proposições compostas, porque anteriormente nós vimos exemplos de proposições simples, tá? Nós temos aqui a primeira frase, que seria: o software é pirata ou hoje não chove. Observe que nós vimos anteriormente essas proposições simples, né? O software é pirata e hoje não chove. Observe que a palavra ou, tá? A palavra ou fez com que essas duas frases se ligassem, essas duas proposições se conectassem, e com isso gerou uma nova proposição, sendo uma proposição composta. O segundo exemplo aqui de proposições compostas são 2 mais 4 é igual a 6 e 5 é maior que 9. Observe que a palavra e fez agora esse papel de conectar essas duas proposições. O terceiro exemplo que nós temos aqui é: se o produto é bom, então a empresa dá lucro. Observe que aqui eu tenho a proposição: o produto é bom, e eu tenho a outra proposição: a empresa dará lucro. Agora observe que a palavra se, então, neste caso, fez, né, a conexão entre essas duas proposições que eu disse anteriormente. O último exemplo sobre proposições compostas, nós temos o seguinte: a empresa dará lucro se e somente se o produto é bom. Observe que agora o conectivo, tá? O conector que fez aí a ligação entre essas duas frases é a palavra se e somente se, tudo bem? Esses conectores, eles recebem um nome especial na lógica matemática, que são chamados de conectivos ou operadores lógicos, tá? Você vai ver a palavra conectivos lógicos ou operadores lógicos associados, tá, a essas palavras que desempenham esse papel de ligar duas ou mais proposições. Então, nós podemos identificar os operadores lógicos sendo operações lógicas realizadas sobre as proposições. Então, essas ligações que são feitas entre duas ou mais proposições, na verdade, são operações lógicas, tá? São operações lógicas que vão mudar, que vão compor uma nova proposição que terá também um novo valor lógico na maioria das vezes. E quais são esses principais operadores, né, ou conectores lógicos? O primeiro que nós vamos apresentar aqui será a negação. E qual é a palavra que está associada com esse operador lógico? A palavra não. A segunda operação lógica, ou conectivo lógico, é a conjunção. E qual é a palavra que está associado? O e. O terceiro operador lógico, aqui apresentado, é a disjunção. Qual é a palavra ele associada? Ou. O quarto operador lógico que nós vamos apresentar aqui é o condicional. Quais são as palavras associadas? Se e então. Se algo, então algo. E o último, tá? O quinto operador lógico que nós vamos ver na nossa disciplina, com mais cuidado, né, agorinha, é o bicondicional. Neste caso, usa as palavras se e somente se, tá? Então tem algo, se somente se, algo. Então esses são os 5 operadores lógicos que iremos ver em nossa disciplina, tá? Juntamente com esses operadores lógicos, nós podemos apresentar, já na aula de hoje, as suas tabelas verdades, ou seja, as tabelas verdades dos operadores lógicos. O que são tabelas verdades? Tabelas verdades são simplesmente todas as possibilidades lógicas, tá? Todas as possibilidades dos valores lógicos das minhas operações lógicas. Ou seja, aqui eu terei uma negação e eu irei identificar quais são as suas possíveis resultados lógicos em relação verdadeiro ou falso. Eu vou ver todas as possibilidades, tá? Como assim?
Observe que se eu tiver uma proposição P, ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Então, baseado nessas duas opções, eu irei identificar o que acontece com a sua negação. Ou seja, se eu tenho uma proposição e eu sei o valor dela lógico, tá? Pode ser verdadeiro ou falso, eu também conheço, neste caso, qual é o valor lógico da sua operação negação. A mesma coisa teremos com a conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. Mas observe que nesses casos teremos duas proposições, tá? E quando temos duas proposições e já sabemos pelo princípio da não contradição e também pelo princípio, né, do terceiro escolhido, que a proposição só assume dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso, tá? Nós sabemos que cada uma das proposições assume verdadeiro ou falso. E como são duas proposições, terá 4 possíveis opções de valores lógicos para essas proposições, tá? Para essas duas proposições. São quais? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro ou falso, falso, tá? Então isso aqui vai acontecer para quando eu tenho duas proposições envolvidas. Vou colocar esse resultado em cada uma dessas operações da conjunção, disjunção, condicional e bicondicional. E aí nós teremos, né, as operações lógicas a ela associada. Vamos então começar com a operação negação. Um resumo da operação negação diz o seguinte, ó: P e sua negação possui valores lógicos opostos. Então, se eu sei que P é verdadeiro, o valor lógico da negação de P deve ser falso. E a mesma coisa eu tenho. Se a proposição P é falsa, a sua negação será verdadeira. Então, esse é o resultado que o operador lógico negação faz sobre uma proposição. Iremos agora ver o que a operação conjunção faz sobre duas proposições. Vamos então ver o resumo dessa proposição. O resumo dessa proposição diz o seguinte, ó: a conjunção de P e Q é verdadeira somente se P e Q também forem verdadeiras. Então, neste caso, a minha operação conjunção só vai ser verdadeira quando ambas forem verdadeiras ao mesmo tempo. Neste caso aqui, observe que verdadeira ao mesmo tempo é somente na primeira linha. Então, nas demais linhas, ela será falsa. Ou seja, uma conjunção que usa a palavra e só será verdadeira quando ambas forem verdadeiras, tá? Vamos agora para a disjunção, que usa a palavrinha, né, ou para representá-la. E ela diz o seguinte, o seu resumo. O seu resumo diz que a conjunção de P e Q é falsa somente se P e Q também forem. Então, observe que a disjunção só é falsa quando ambas forem falsas. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que essa disjunção, a disjunção entre duas ou mais proposições, só será falsa aqui, ó. Nas demais opções que tem pelo menos uma verdadeira, ela será verdadeira, ok? Então, esta é a tabela verdade da operação disjunção. Vamos agora para a operação lógica condicional. O seu resumo diz o seguinte, tá? O condicional de P com Q é falso somente quando P é verdadeira e Q é falso. Então, observe que o resumo diz que essa proposição composta por esse condicional que usa aquelas palavrinhas se, então, vamos colocar aqui, né? Se, então, ela só vai ser falsa quando a proposição P for verdadeira e a proposição Q é falsa, que é exatamente nessa opção aqui, ó. Então, vamos colocar falsa aqui. Nos demais casos, o condicional entre essas duas proposições vão ser verdadeiras. E por fim, né, nós teremos aí a tabela verdade do operador lógico bicondicional, que diz o seguinte, tá, no seu resumo. O P condicional Q é verdadeiro somente quando P e Q tiverem mesmos valores lógicos. Então, observe que os mesmos valores lógicos para ambas as proposições acontecem aqui na primeira linha, e nesse caso vai ser verdadeira, e também na última linha, nesse caso também verdadeira. Nos demais casos, onde as proposições não são os mesmos valores lógicos,
ela será falsa. Então essa, gente, é o resumo do que os operadores lógicos fazem sobre as proposições. A negação faz sobre uma proposição e os operadores lógicos, conjunção, disjunção condicional e bicondicional, que usa, né, a palavrinha se e somente se e somente se e somente se. Então aqui eu mostrei as suas tabelas verdades e mostrei também como elas atuam sobre as proposições. Então, a aula de hoje era isso, tá, gente? Eu quero que vocês tenham aprendido o que são proposições lógicas, o que são operadores lógicos e quais são as tabelas verdades dessas operações lógicas. Tchau e até uma próxima aula.